Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e de tempos em tempos eu trago aqui os nossos amigos do mercado financeiro. Hoje estou aqui com o Luiz, ele é sócio da Equitas, um fundo que tem grande sucesso aí de ponta a ponta desde o começo do fundo, e a gente vai falar sobre algumas posições que o fundo dele possui. Certo, Luiz? Certíssimo, Thiago. Beleza, Luiz. A gente conversou aqui um pouquinho antes do vídeo sobre algumas das principais posições. Vamos falar com o pessoal aqui a respeito de uma que tem atraído muito investidor pessoa física por conta do dividendo, que é a Petrobras. É uma posição grande no seu fundo, certo? Sim. O que te atrai em Petrobras? Bom, Petrobras ela tem uma questão que tem uma percepção de risco ali na ação que levou ela para um nível de desvalorização que eu acho que é uma coisa extrema. E quando você chega numa situação como essa, acho difícil perder dinheiro, mesmo que em alguns dos riscos que as pessoas têm na cabeça se materialize. Eu acompanho essa empresa há 25 anos, desde que eu entrei no mercado, lá no meio dos anos 90, e eu nunca vi a empresa numa combinação tão favorável, de a empresa num momento operacional tão bom, tão forte, com uma governança tão bem estabelecida, tão difícil mexer na governança da companhia e com valuation tão descontado. Ela geralmente, no histórico, aí ela negociou em termos de múltiplos, né, a referência que as pessoas têm para valuation, que é múltiplo de ou preço-lucro ou valor da empresa sobre geração de caixa operacional dela, ela sempre esteve situada ali entre as empresas de governança boa, né, são as Exxon da vida, as Shell, enfim, as majors, e as empresas de pior qualidade em termos de governança que eram tidas como as russas. Né, Gazprom. As Gazprom da vida, Rosneft, enfim, essa história toda. Ela sempre teve no meio do caminho. Agora é a primeira situação onde a gente, pós-guerra, a gente viu a Petrobras negociando bem abaixo das russas, inclusive. Ela está negociando com desconto em relação a uma YPF da Argentina, onde esses medos que se tem em relação à Petrobras já aconteceram. A empresa foi expropriada, não tem nenhum marco regulatório, é uma coisa completamente aleatória que acontece. O Brasil não pode valer menos que a Argentina, né? Difícil, né? Acho ruim. E a Petrobras, quer dizer, ela tem uma questão, a gente enxerga preço como um dos elementos de risco, né? Quando o preço é descontado demais, eu tenho uma mitigação dos riscos possíveis. E ela está gerando caixa, está indo bem operacionalmente, como eu comentei, e a gente está enxergando aqui ela gerar, em termos de caixa, e devolver isso em forma de dividendo para os acionistas, um volume que é muito expressivo antes do próximo governo. Então, assim, em um horizonte de um ano, ela vai devolver para o acionista perto de, depende dos cenários aqui, mas entre 30% e até, dependendo do cenário mais otimista, conforme acontecer venda de ativos, até perto de 40%. Entre 30% e 35% são cenários razoáveis de ela devolver para o acionista em forma de dividendos o valor da ação hoje. Então, assim, é muito risco embutido no preço, o que protege bastante o investidor nesse investimento de Petrobras. Não é o tipo de investimento que a gente gosta de fazer, empresa estatal, empresa de empresa de dividendos. Eu sei que você gosta mais do que eu, mas assim, está descontado demais e acho difícil perder dinheiro, acho que vai ter um bom retorno aí quem investir nesses preços. Eu concordo, eu costumava falar estatal só de graça. Só que na minha opinião, está de graça. Ganha 30%, 40%. Lógico, depende talvez da venda de alguns ativos, o preço do petróleo talvez esteja acima da média histórica, né? Se tiver um acordo de paz, hoje no momento da gravação já começa a ter um zum que pode ter um acordo na Ucrânia, vamos ver na hora que soltar se já não vai ter paz, tomara que tenha, mas certamente se tiver algum acordo na questão da Ucrânia, de paz, certamente os preços tendem a cair, isso levaria a Petrobras a reduzir preços e, obviamente, reduzir sua geração de caixa. Não sabemos se é sustentável esse preço do petróleo numa situação, vamos dizer assim, mais pacífica. Mas, it is what it is, né? É o que é. Mas, por outro lado, diminui o risco político daí, né? O que é, hoje, acho que a percepção que se tem de risco político, de influência sobre a empresa, o preço do petróleo, que normalmente é bom para uma petroleira, né, ser mais alto possível, aqui tem uma situação um pouco diferente, né? Quanto mais alto o preço do petróleo, aflora essa percepção de risco de influência política. Então, eu diria até que um petróleo um pouco mais abaixo do que está agora, a empresa vai continuar sendo ultra rentável, entregar uma geração de caixa enorme. Seria a melhor situação aqui você ter um petróleo se acomodando ali por volta de 90 ou até abaixo do que está hoje. Vou te fazer uma pergunta
queria saber se você tem a mesma percepção que eu. Te surpreendeu a competitividade do pré-sal? Surpreendeu. Quer dizer, lá atrás era uma grande aposta, né? A gente estava conversando sobre isso aí lá em 2007, né? 2006, 2007. Outubro de 2007. Quando se anunciou, parecia um negócio daquelas coisas mirabolantes, né? Você perfurar, você passando uma camada ali de mar de 2 km de água, mais 2.000 metros de uma camada de sal instável, né? Para depois chegar nas camadas rochosas. Então parecia um negócio muito distante, parecia que a gente ia ter que colocar assim, um caminhão de dinheiro, a empresa ia ter que colocar um caminhão de dinheiro ali para um resultado incerto, mas o resultado foi espetacular, né? O que está se vendo hoje em termos de produtividade dos campos do pré-sal enfim, é espetacular. Custo caixa dessas operações, a distração é muito baixa, é altamente competitivo, então sim, surpreendeu bastante. Me surpreendeu também. Eu confesso que lá atrás eu achava que ia custar mais para desenvolver e principalmente custar mais para manter operante os postos. Então me surpreendeu positivamente, né? A Petrobras mostrou que consegue ser muito competitiva nesses postos e que tem bastante reserva aí, tem reserva para 10 anos aí, é uma das empresas que tem mais reservas do mundo hoje, a Petrobras. Luiz, você falou de 30%, 40% de dividendo. Você acha que isso é sustentável? Acho que não. É difícil você ter uma companhia numa situação como essa durante muito tempo. Ou essa percepção de risco político vai arrefecer, né? E aí a ação vai valorizar, ou de fato vai acontecer uma influência política, ou essa percepção de risco vai se materializar de alguma maneira, né? Mas de qualquer maneira, enquanto as coisas não mudam, né, o que se chama de o carrego, a situação status quo mantido, por mais tempo que ela seja mantida, ela garante aqui um retorno em forma de geração de caixa super atraente. Muito obrigado, Luiz, muito obrigado, seja sempre bem-vindo aqui no nosso canal. Obrigado, Thiago. E quero saber, o que você acha das ações da Petrobras? Deixa aqui nos comentários. Abraço!